Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu videoblog que trata de sensoriamento remoto e sistema de informação geográfica. Esse vídeo aqui vai para o Alessandro, da comunidade ArcGIS. O Alessandro ele teve um problema com o sistema de projeção de um shape, né, e eu corrigi esse problema para ele. E ele está querendo saber como foi que eu corrigi, como eu identifiquei quais os shapes que estavam com problema, né? E onde estava a ferramenta que eu utilizei para corrigir. Bom, então vamos tentar responder as dúvidas aí do Alessandro, certo? Bom, Alessandro, antes de tudo, o ArcGIS ele tem uma ferramenta chamada Arc2Box, certo? O Arc2Box é onde está localizado todas as ferramentas de geoprocessamento do ArcGIS. Ele pode ser acessado tanto do ArcMap quanto do ArcCatálogo. Esse linkzinho aqui, ó, é o Arc2Box Window. Se você clicar aqui, ele abre as Arcs2Box, certo? Isso aqui dentro do ArcMap. Se você olhar aqui dentro do ArcCatálogo, você também tem o Arc2Box Window. Clicando aqui, abre as Arc2Box também, certo? Então você pode executar as Arc2Box tanto do ArcCatálogo quanto do ArcMap. Qual a diferença de executar em um e executar em outro? Basicamente não existe diferença, certo? Os dois são executados o geoprocessamento é executado da mesma forma. A única diferença é que no ArcMap, no final do processo de geoprocessamento, ele pergunta se você quer adicionar um shapefile, né, um mapa a seu projeto no ArcMap. Né? Se você quiser adicionar o shapefile, você marca assim lá e ele adiciona aqui um layerzinho, uma camada no seu projeto. No ArcCatálogo ele não faz isso, né? Ele simplesmente salva no diretório e fica lá. Bom, como é que eu identifiquei quais os shapes que estavam com problema? Né? O Alessandro ele tinha aqui 3 shapes, os talhões, município e cruzamento. Eu vou mostrar 2 formas de você identificar um shape com problema de sistema de projeção. Bom, uma das formas é aqui no ArcCatálogo. Você pode, por exemplo, selecionar o shape municípios e vir aqui na aba Preview, né? Na aba Preview, quando você passa o mouse por cima do seu shape, se você reparar lá no canto inferior direito, você vai ter as coordenadas do ponto onde o mouse está. Né? Se você reparar bem, essas coordenadas elas não fazem muito sentido. Né? Esse número não tem sentido. Esse número está completamente errado. Então, por aqui, você já pode identificar que você tem algum problema com o sistema de projeção, certo? Então, o shape município, você já viu que ele está com as coordenadas erradas. Bom, vamos olhar o shape cruzamento agora. O shape cruzamento, aqui pelo ArcCatálogo, você também vê que ele está com umas coordenadas que não fazem muito sentido, né? Numericamente, essa coordenada não tem sentido nenhum. Então, também identificado com problema, certo? Vamos olhar agora o shape talhões. Se você olhar o shape talhões, as coordenadas elas já fazem algum sentido, né? Numericamente ali já tem algum sentido a coordenada que está sendo demonstrada. Parece uma coordenada UTM, né? Então aparentemente está correto. Para você se certificar, você pode fazer o seguinte: você abre um projetozinho no ArcMap, certo? E joga os shapes dentro do ArcMap. Vamos jogar um por um para você verificar um por um. Vamos jogar o shape cruzamento primeiro. Você vai reparar que o ArcMap ele faz um som e dá uma informação de erro dizendo que existe a extensão é inconsistente, né? Ele diz que um ou mais layers adicionados tem uma extensão espacial que são inconsistentes com o sistema de projeção adotado por ele, né? E fala para você reprojetar reprojetar o shape, né? Se você clicar em OK aqui e olhar lá no canto inferior direito, você vai ver que realmente essa coordenada que quando você passa o mouse por cima ele mostra não faz nenhum sentido. Isso aqui, esse número aqui não faz sentido nenhum, né? Então a gente descobre assim que o shape aqui, cruzamento, está com o sistema de projeção errado, certo? Vou criar aqui um novo projeto para analisar outro shape seu. Vamos agora olhar o shape município. A gente joga o shape município dentro do ArcMap, né? E você vê que ele dá o mesmo erro. O ArcMap emite um som e dá o mesmo erro.
extensão inconsistente, um ou mais layers adicionados, tem extensão espacial, que não consistem com o sistema de referência adotado pelo Shape, né? E fala para reprojetar. Se você olhar lá embaixo no canto inferior direito, novamente os números da coordenada não fazem o menor sentido, né? E por aí você pode perceber que tem algum problema de sistema de projeção, né, de espacialização com essa informação. Bom, vou fazer um outro projeto aqui e vamos analisar o seu último shape, certo? O seu último shape é o shape talhões, né? Como falei para vocês, você olhando pelo preview aqui no ArcCatálogo, o shape talhões ele tem umas coordenadas que fazem sentido, né? Vamos jogar ele dentro do ArcMap agora, ver se o ArcMap diz, né, retorna para a gente alguma inconsistência. Jogando ele dentro do ArcMap, você vai ver que ele não faz som, ele não emite nenhum aviso de erro, né? O que ele mostra aqui pra gente é um detalhe somente. Ele diz que o seu shape não tem sistema de projeção associado a ele. Isso não é um problema necessariamente, né? Ele só avisa que você está trabalhando com shape que não está sem sistema de projeção, embora ele tenha com as coordenadas aqui corretazinhas, né? O que o pessoal às vezes chama aí de, quando você baixa uma informação, de sistema de projeção adquirido. Ele não foi definido, mas ele tem as informações espaciais bem certinhas, né? Então o shape talhões na realidade só precisa definir a projeção, ok? Tá, e agora como é que eu fiz para corrigir o problema com seus shapes? Bom, a primeira coisa a fazer é limpar as informações de sistema de projeção dos shapes que estão errados, né? Mas antes disso, eu queria explicar para vocês que é extremamente difícil corrigir sistema de projeção se você não sabe o sistema de projeção que o dado foi obtido, né? Você pode, com base na experiência do analista de geoprocessamento, né, e com um pouco de intuição, tentar corrigir esse problema. Mas se você não tiver a menor ideia, não tiver nenhum indicativo de qual sistema de projeção e datum foi utilizado, esse erro é praticamente impossível de ser corrigido, né? Aqui eu tive a impressão, né, que esses shapes aqui do município e do cruzamento, eles estavam em sistema de projeção geográfica SAD 69, né? E foi o que eu testei e deu certo, no caso. Eu pensei nisso basicamente porque o município é um dado, esses shapes de municípios são fornecidos pelo IBGE, né? E eles são fornecidos em coordenadas geográficas, então por isso que eu achei que esses dados estivessem em coordenadas geográficas. Bom, mas se você não tiver nenhuma intuição, nenhum indicativo de qual sistema de projeção o dado foi coletado, fica um pouco difícil de fazer a correção. Tá, e como é que a gente faz para proceder à correção? Você pode vir, por exemplo, aqui no Shape Municípios, clica com o botão direito em cima dele, né? Vem em Propriedades, na aba sobre Sistema de Coordenadas, você vai vir aqui em Clear, limpar, né? Vai aparecer aqui Sistema de Projeção, né? Coordenadas desconhecido. Dá OK. Faz a mesma coisa para o outro shape que está errado, que é o cruzamento. Botão direito, Propriedades, na aba Sistemas de Coordenada, você vem aqui e dá Clear. Ok. Bom, agora eu retirei, né, os sistemas de projeção que estavam ali erroneamente atribuídos ao shape, né? E vocês quiserem dar uma olhada no talhões, a gente pode clicar com o botão direito em cima dele, Propriedades, né? Você vai ver que o shape talhões, apesar de ele estar espacializado corretamente, ele não tem um sistema de projeção definido para ele ainda, né? A gente vai ter que definir, certo? Então tem os 3 shapes aqui espacializados e sem sistema de projeção e datum definidos. Aonde está a ferramenta para fazer definição e projetar shapes? Vocês vão encontrar essa ferramenta em Data Management Tools, certo? Projections and Transformations. Tem 2 ferramentas aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Uma delas é o Define Projection, definir projeção, e o outro é o Project, certo? Qual a diferença entre elas? Quando eu vou usar uma e quando eu vou usar a outra? Basicamente você vai usar o Define Projection, definir projeção,
para shapes que não foram atribuídos sistema de projeção ainda, certo? Se você tem um shape, por exemplo, você baixou os dados de um GPS e os dados não foram atribuídos sistema de projeção, você vai usar o Define Projection, que é o nosso caso aqui, que eu limpei as informações de projeção de todos dos dois e um já estava sem, certo? E quando eu uso o Project? Eu uso o Project quando eu tenho um dado que ele já tem sistema de projeção e eu quero transformar esse sistema de projeção para outro sistema de projeção.